Deixa eu colocar aqui. Show de bola! Bem-vindas ao nosso quarto encontro de como otimizar seu tempo. Hoje a gente vai falar sobre como otimizar seu tempo com o Instagram, com a criação de conteúdo. Eu sei que é bastante coisa para uma pessoa só fazer, por isso que eu sei que é mega importante. Então eu vou falar como eu organizo meu tempo para dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer, tanto vida pessoal, quanto profissional, quanto minhas clientes, quanto as mentoradas, quanto preparar curso, como que dá conta de tudo isso e mais conta da própria rede social. Porque cuidar da própria rede social é um trabalho enorme, né? A gente sabe disso. Quem trabalha por conta está ciente do quão difícil é isso. Por isso, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, como que a gente otimiza nosso tempo. A questão não é o quanto de coisa que a gente tem que fazer, mas em quanto tempo a gente consegue fazer isso e com que qualidade a gente consegue fazer isso. Quando a gente começa a otimizar nosso tempo, a gente consegue ter mais tarefas, mas executar elas de uma forma que nós não ficamos cansadas, que as tarefas sejam produtivas, que a gente consiga cumprir elas e que o nosso tempo seja utilizado da melhor forma. Aliás, nosso tempo é precioso. Quem trabalha por conta sabe que tempo é dinheiro, sim, que tempo é muito valioso. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa otimizar ele para conseguir ter sucesso com o nosso negócio. A gente precisa fazer uma gestão dele que seja boa o suficiente para a gente conseguir dar conta de tudo. Então, vou começar aqui, espelhar minha tela para vocês, para a gente vir direto ao conteúdo, que tem bastante pontinhos para a gente estar falando aqui hoje. Eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo, como eu utilizo e como que eu faço para otimizar meu tempo sem dominar algumas tarefas. Porque a gente sabe, quando a gente mexe aqui com o digital, existem sim algumas tarefas que a gente não domina e é normal isso. A gente não precisa e não vamos dominar tudo. Então, vamos entender aqui como a gente pode cuidar das tarefas que a gente domina, como que a gente pode otimizar o que a gente não domina e como que a gente pode fazer toda essa gestão. Beleza? Quem tá no Instagram vai pro YouTube, lá vou compartilhar a tela e simbora então. Antes de começar, quem tá aqui comigo no YouTube, me conta só se você é guerreira, que tá comigo há mais de um mês, que você já me conhece faz tempo, ou se você é hashtag perdida, que chegou agora no meu Instagram, não sabe ainda direito o que tá fazendo aqui, não me conhece muito bem. Coloque aqui nos comentários para eu saber se você é hashtag guerreira ou hashtag perdida. Me contem aí, pessoal do YouTube, se você é hashtag perdida ou hashtag guerreira, para eu saber quem está aqui comigo, há quanto tempo você me segue, o quanto você sabe também disso. Eu falo bastante sobre organização e planejamento, porque eu acho que é uma ferramenta fundamental para todas as empreendedoras, todos os empreendedores que trabalham por conta. Então, me contem aí se você é hashtag guerreira ou hashtag perdida. Para quem está aqui no Instagram, o link tá na minha bio, tá? Vão pro YouTube para vocês conseguirem assistir minha tela. Lá eu vou compartilhar tudo, vou ensinar a usar as ferramentas. Beleza? Hashtag perdida, hashtag guerreira. Show de bola. Bom, vamos continuar então. Vamos começar com isto logo pra gente ver ali certinho. Tem bastante pontinhos. Eu vou estar usando hoje duas ferramentas, tá? Além do mapa mental que eu sempre utilizo. Essas duas ferramentas eu vou mostrar como utilizo e vou falar por que eu estou usando uma ferramenta aqui de exemplo, sendo que eu utilizo outra no meu dia a dia, tá? Então, vamos para o YouTube para vocês conseguirem ver o compartilhamento de tela. Lá eu vou estar compartilhando a tela, mandem no chat lá as perguntas, tá bom? Para vocês conseguirem ir acompanhando. Deixa eu ver. Tudo certo? Perfeito. Show de bola, o pessoal tá aqui ok. Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, como que a gente otimiza nosso tempo? Antes de ir para esse assunto, vamos falar por que é importante isso. Já dei uma bela de introdução do porquê da importância disso, mas vamos tocar realmente ali naquele pontinho chato que ninguém gosta que a gente toque, né? Aquela dorzinha ali que a gente sabe que é fundamental. Você já sentiu que às vezes você tem coisas para fazer, coisas simples, você sabe que dá conta, mas simplesmente não consegue fazer? Você simplesmente não consegue ir para frente? Isso pode ser porque está procrastinando. E procrastinar não é simplesmente deixar de fazer algo, mas também pode ser fazer coisas que não são sua prioridade. Por exemplo, você tem que criar o conteúdo, fazer a arte e agendar.
né, no seu Instagram. Vamos falar assim, esse básico, tá? Tem outras coisas que você faz no seu trabalho, mas vamos falar exclusivamente dessa criação de conteúdo. Dentro disso, você gosta de criar arte, mas não gosta muito de criar conteúdo, você tem uma facilidade. Um exemplo. Então, você passa mais tempo criando arte e inovando e pesquisando ideias do que criando conteúdo em si. Então, uma coisa depende da outra. Você tá fazendo algo? Sim. Você tá colocando o seu tempo, fazendo tarefas que você precisaria estar fazendo? Sim. Porém, não é sua prioridade. Não são a coisa mais importante para você neste momento. Ou seja, o seu tempo não está sendo otimizado. Você simplesmente está ali gastando o seu tempo. Você está simplesmente ali fazendo uma tarefa que não é prioridade, que não é para agora, que não precisa do resultado imediato. Então, a gente precisa saber distinguir o que realmente precisa ser feito e o que a gente quer que seja feito. Todo trabalho tem coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta. Às vezes, a coisa que a gente não gosta de fazer tem que ser feita agora. Vou dar um exemplo aqui do dia a dia. Para você que trabalha em casa, eu sei que é difícil a gente trabalhar em um ambiente que está bagunçado, mas muitas vezes arrumar, por exemplo, a escrivaninha, organizar as canetas dentro da mesa, né, que você tem dentro da sua gaveta, não é prioridade. É uma coisa que pode te ajudar, sim, mas não é prioridade nesse momento. Nesse momento, a prioridade é você atender seu cliente, não sei. Então, dividir e ter a consciência do que é prioridade e não é muito importante para a gente otimizar o nosso tempo. A gente precisa saber distinguir o que é uma prioridade, o que é uma urgência e o que não é. O que é necessário, porém, não é urgência, não é prioridade, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso, de como que a gente pode se organizar e as coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta de fazer, como que a gente pode otimizar nosso tempo para fazer isso mais rápido, se livrar disso logo com qualidade, tá? Então, como que a gente pode otimizar nosso tempo? Eu separei aqui 3 blocos para a gente ver ali, né, lidar com essa questão de gestão de tempo em relação à criação de conteúdo, em relação à gestão da sua rede social. Porque eu sei que você não trabalha apenas com a sua rede social. Sua rede social não é a sua renda. Sua rede social é um meio para as pessoas te contratarem, para elas encontrarem seus serviços e comprarem de você, certo? Então, sabendo que o Instagram não é a sua renda, que ele não é o seu fim do serviço, mas sim o meio para ser encontrado para contratarem seu serviço, você tem que sim dar importância para ele. Aliás, ele é o veículo de comunicação entre você e sua audiência, você e seus clientes. Então, como que a gente pode otimizar o nosso tempo, otimizar o seu tempo na hora de você criar seus conteúdos e fazer a gestão da sua rede social para que seja efetiva e mesmo assim não gaste tanto tempo? Então, vamos entender isso. E por que eu criei aqui 3 blocos para a gente falar sobre isso? Porque são os 3 blocos fundamentais: planejamento, criação, gestão. É isso. Então, planejamento é a hora que a gente vai planejar, que a gente vai se organizar. É o pré-execução. Criação é execução em si, é quando a gente vai criar. Então, criação, execução. E gestão é quando a gente é o pós-criação, é o pós-execução. A gente já fez tudo, agora é só fazer gestão, é só gerir. E quando a gente consegue fazer esses 2 aqui rápidos, esse daqui fica tranquilo. E eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de ouro. Sigam isso, tentem, tá? Façam um teste do que eu vou falar aqui hoje. Se não der certo, continue do jeito que vocês estão seguindo, mas tenta fazer um mês do jeito que eu vou ensinar aqui vocês. Por quê? Vocês conseguem criar o conteúdo do mês inteiro em uma semana. Criando o conteúdo do mês inteiro em uma semana, o resto do mês só tem que fazer gestão e gravar stories. Acabou. Ou eventos ao vivo, né? Se você for fazer live, etc. De resto, na última semana do mês, você cria os conteúdos de novo. É isso, tá? Então, vamos tentar seguir isso daqui que eu vou falar pra vocês pra gente conseguir otimizar o tempo o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos lá. Planejamento. Vamos começar por ele, então. Planejamento tem 2 etapas, né? A primeira são pendências, a segunda é cronograma. O que são pendências? É tudo aquilo que não envolve as redes sociais. Você não tem que apenas cuidar da sua rede social, você tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar do atendimento, você tem que cuidar de todos os serviços que você tem que entregar, você tem que cuidar dos clientes, responder o WhatsApp, responder um monte de coisa. Então, são todas as pendências que você tem ali na sua vida, que são tarefas, tá? Pendências são tarefas que têm que ser feitas.
Então, vamos começar por aqui. Se você não consegue fazer a gestão no seu dia a dia, da sua agenda, dos seus horários, de que tempo você vai, né, que horário que você vai separar para cada coisa, como que você vai conseguir dedicar para o Instagram? O Instagram sempre vai ser segundo plano para você. Então, a gente precisa organizar a sua vida para encaixar o Instagram e você entender que ele é o veículo de comunicação entre você e seus clientes necessários, tá? Então, como que a gente pode lidar com essas tarefas? Primeira coisa, priorizar demandas e tarefas. Como que eu, Lara Isabelle, me organizo em relação a isso? Eu primeiro separo em relação à minha semana, não, o meu mês, perdão, depois minha semana, depois os meus dias. Então, por exemplo, no mês de julho, eu, Lara, sei que eu tenho que estruturar, terminar de estruturar o curso, terminar de estruturar minha mentoria, fechar minhas mentoradas individuais, fazer minhas prestações de serviços de análise de perfil e criar os conteúdos e fazer as lives. Então, eu tenho tudo isso daqui para fazer. Beleza, disso tudo que eu tenho para fazer, qual que é a minha prioridade do mês, né? Primeira prioridade, criação de conteúdo. Eu preciso criar o conteúdo daquele mês. Bacana. Qual que é a minha segunda prioridade? Terminar as mentoradas, porque aí vai dar certinho o tempo de eu atender elas. Terceira prioridade, fazer as análises de perfil. Quarta prioridade, estruturar meu curso. Quinta prioridade, estruturar minha mentoria. Então, viu como conseguir separar em prioridades do mês o que tem que ser feito durante o mês? Então, primeira coisa, eu quero que vocês separem em blocos as grandes demandas, as grandes tarefas que vocês têm durante o mês. Então, se você tem que abastecer estoque, se você tem que atender clientes, se você tem que responder WhatsApp, tudo isso, separa em blocos, né? Por exemplo, atendimento ao cliente, gestão de serviços, conversar com funcionários, tudo isso, separa em blocos. Desses blocos, coloca as prioridades em cima. Então, faz uma lista de blocos de tarefas com as prioridades em cima, tá? De mais para menos. De mais urgente para menos urgente. Tudo bem? Segunda coisa que eu faço é em questão de separar por semanas. Então, separa por semanas. Beleza, já entendi tudo que eu tenho que fazer. Na primeira semana, desses dois blocos, os dois primeiros blocos, né, das duas primeiras prioridades, tem que ser feitas na primeira semana, eu posso deixar algum bloco para a segunda? Ah, posso deixar esse daqui para a segunda. Então, beleza, na primeira semana eu vou separar para isso. Segunda semana eu tenho que fazer o 2, 3 e o 4, o tópico 2, 3 e 4. Bacana, então vou separar para isso. Na quarta semana, terceira semana, eu vou separar para o tópico 3, 4 e 5, que eu ainda vou ter que fazer. Bacana, na última semana vai ser o tópico 5 e 6. Separa por semanas a sua prioridade. Feito isso, vamos separar por dias. Então, por dia, primeira semana, eu sei que eu tenho o primeiro bloco de prioridades, né, que eu vi lá naquele mês, que eu tenho que estar cumprindo. Então, o que eu vou fazer cada dia para cumprir com aquele bloco de prioridade? Primeira coisa, separou ali por dia. Então, até agora, o que a gente fez? Listamos todas as nossas tarefas, todas as nossas pendências do mês, certo? Pegamos essas tarefas, pegamos essas pendências e separamos em bloco. Exemplo, atendimento ao cliente, estruturação de serviço, respostas do WhatsApp, cuidar do Instagram, enfim, separa em blocos, tá? Tudo que você tem que fazer. Financeiro, conversar com pessoa sei lá, do contrato que teve tal problema, não sei, separa por blocos, tá? Separou por blocos todas as suas tarefas. Desses blocos, quais são prioridades mais urgentes que precisam ser resolvidas, tipo, para ontem? Coloca em cima. Quais são tarefas que precisam ser resolvidas toda semana? Coloca ali em segundo. Quais são tarefas que podem esperar uma semana, 2 semanas? Coloca ali depois. Então, separou por blocos e prioridades ali de acordo com a semana do mês. Separado isso, então a gente tem semanas e as prioridades que precisam ser resolvidas aquela semana. Agora a gente está separando por dias. Então, suponhamos que na primeira semana tem um bloco de prioridades, né? Que é o bloco de atendimento ao cliente, que tem muita mensagem que você não respondeu, então é uma pendência muito grande. Prioriza por dia. Então, no primeiro dia eu vou responder WhatsApp. Segundo dia eu vou responder Instagram. Quarto dia, WhatsApp de novo. Quinto e sexto dia eu vou responder tal e tal coisa. Então, vai separando por dia o que deve ser feito, tá? Na segunda semana eu tenho 3 blocos de pendências para resolver, que é o de conversar com os funcionários, responder
cuidado financeiro e resolver algum contrato atrasado. Então, separa ali. Na segunda e na terça, vou conversar com os funcionários. Na quarta e na quinta, vou cuidar do financeiro. Na sexta e no sábado, eu vou resolver o contrato. Separa por dias. Então, separamos por blocos, semanas e dias. Agora, vamos separar por horários. A gente precisa ter essa separação de horário também. E quando a gente vai separar por dia, uma coisa muito louca. Às vezes a gente separa ali, eu trabalho da 1 às 8 horas da noite. Um exemplo. Beleza, então da 1 às 2 eu vou fazer tal coisa, das 2 às 3 eu vou fazer outra coisa, das 3 às 4 eu vou fazer tal coisa e no final do dia já vai ter resolvido uma pendência. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Por que a gente não pode fazer isso? Primeiro, você tem que ter intervalos entre cada tarefa. Então, separa ali para você realizar uma tarefa de 40 minutinhos a no máximo 1 hora, tá? No meio disso, separa 15 minutinhos para você tirar um intervalo. Nossa, Lara, 15 minutos a cada 1 hora de trabalho? Sim, 15 minutos a cada 1 hora de trabalho. Você merece 15 minutos a cada 1 hora de trabalho. Lara, é muito tempo, eu não consigo resolver mais coisas assim. Não tem problema, faz 10 minutos, mas você precisa de um intervalo, tá? Não adianta querer trabalhar 8 horas seguidas, porque você não é uma máquina. Eu sei que fomos educados aí por uma sociedade pra gente trabalhar horas sem descanso, mas não é assim, a gente não é uma máquina. Separe 10 minutinhos pra se levantar, beber uma água, respirar, comer alguma coisinha, voltar, ver suas mensagens pessoais. Por quê? Quando a gente separa esses horários, a gente se torna pessoas muito mais produtivas. Então, por exemplo, ao invés de eu ficar 8 horas trabalhando direto e fazer intervalinhos toda vez que alguém me enviar uma notificação, eu pego aqui, olho meu celular, né, para ver quem que tá me enviando essa notificação, eu trabalho 40 minutos focada naquela tarefa, determinada. Bateu ali o relógio, deu 40 minutos, eu pego meu celular, telefone e relaxo. Então, você tá focada por 40 minutos. Isso rende muito mais do que 3 horas picadinhas. Deu para entender? Então, foca. Nos primeiros 40 minutos, eu vou responder só mensagem de todas as plataformas. Ótimo. Deu 40 minutos, descansa. Beleza. Na segunda rodada ali, de outros 40 minutos, eu vou continuar respondendo as mensagens. Ótimo. Tira 10 minutinhos depois para descansar. E assim por diante. Separe por blocos de 40 a 1 hora, né, de trabalho focado e nesse momento desliga o telefone, põe no modo avião, foca exclusivamente no que você está fazendo. E quando você tiver seus 10 minutos de descanso, desliga tudo que for do trabalho e também foca nos 10 minutos de descanso. Eu, Lara, coloco o despertador. Para não ter que ficar olhando o relógio, que isso também me atrapalha, eu coloco o despertador, que deu 40 minutos em ponto, toca o despertador e é isso, eu paro de fazer. Então, separe. Tirando esse tempo que você está separando para descansar a cada 1 hora, a cada 40 minutos, separe também de 1 a 2 horas do seu dia, depende aí do quanto você trabalha, da sua demanda, do seu dia a dia, é claro, né? Cada um tem um dia diferente, mas eu recomendo de 1 a 2 horinhas por dia para imprevistos. Então, por exemplo, hoje eu resolvi que quero responder comentários, né? Hoje o bloco de prioridade é esse, mas aí aparece uma cliente que teve um BO. Eu consigo resolver em 1 a 2 horas, né? Então, separe esse tempo para imprevistos. Para ser tipo, passei mal. Ótimo, fica ali 1 hora, né, descansando. Ou, surgiu tal imprevisto no trabalho. Tem 1 a 2 horas ali que você já separou para imprevistos. No dia que não acontecer nenhum imprevisto, você adianta do dia seguinte, né? Você adianta as tarefas do dia seguinte. No dia que acontecer imprevisto, você não vai ali perder tempo. Você não vai fugir do seu cronograma. Então, é muito mais eficiente você deixar de 1 a 2 horas para imprevistos do que depois, se surgir alguma coisa realmente, você trabalhar em 1 a 2 horas que você já tinha planejado alguma coisa. Então, separe este tempo para imprevistos, separe este tempo para você conseguir ali lidar com qualquer coisa que aparecer no meio do caminho. Tudo certo até aqui? Todo mundo tá acompanhando? Tudo bem? Como é que vocês estão aí, pessoal do YouTube? Bom, isso daqui é a primeira parte do planejamento. Agora vamos para o cronograma. Isso daqui é para a gente organizar a sua vida para você conseguir dar conta do Instagram, tá? Separado isso, vamos entender então o cronograma. E aqui em pendências, eu falei nos blocos, a gente pode também inserir outros blocos. Então, na primeira semana eu tenho que lidar com atendimento ao cliente e responder minhas mentoradas. Ótimo, então vou separar. Eu trabalho ali de 8 horas por dia, vou separar então 3 horas para responder mensagens, 3 horas para mentoradas, 2 horas de imprevisto. Se não tiver imprevistos, eu adianto as mentoradas. Um exemplo. Então,
faz mais ou menos isso, né? Vai ali conciliando os blocos de pendências que você tem. Agora, o cronograma. Como que a gente pode, então, a gente já entendeu como organizar nossa vida, como lidar com toda essa rotina, como que a gente pode criar um cronograma eficaz, eficiente ali no nosso planejamento? O que a gente tem que levar em consideração na hora de criar um cronograma para mídias, tá? Vamos começar aqui, então. Só me deem um ok, pessoal do YouTube, está tudo certo, se alguém está com alguma dúvida, estão conseguindo acompanhar. Show de bola, simbora então. Bom, cronograma. Como que eu gosto de separar? E agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu usava muito antes. Hoje eu não uso mais por questão de outra ferramenta que eu uso muito mais completa. Mas antes da gente entrar na ferramenta em si, vamos entender a teoria, né? Antes de entrar na prática. Como que a gente pode criar um cronograma bacana que mescle tudo que a gente fala dentro do nosso Instagram e que seja realmente eficiente? Primeira coisa, separe por dia da semana e rede social. Então, quando você for criar seu cronograma, coloca lá, faz um calendário, escreve segunda, cria colunas, né? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Criou essas 7 colunas com os dias da semana. Faz agora colunas horizontais, tá? Deitadas. As colunas que a gente fez de semana foram em pé. Faz ali deitadas de Instagram, Facebook, Telegram, todas as redes sociais que você utiliza, tá? Eu gosto de fazer no papel antes de passar para as ferramentas que eu uso, por uma questão de eu sou muito do papel e caneta mesmo, mas dá para fazer direto nas ferramentas, já vou mostrar aqui como. Bom, separou os dias da semana e as redes sociais que você utiliza. Você vai fazer 4 tabelinhas dessa. Por quê? Porque a gente tem 4 semanas dentro de um mês. Então, a gente faz 4 tabelinhas ali para aquele mês, tá? Dentro dessas redes sociais, vamos separar agora as ferramentas. Então, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E separou. Exemplo, Instagram, Facebook, Telegram, que são as 3 redes sociais que você utiliza. Instagram, Story, Post, Live, Reels. Essas são as ferramentas que a gente tem. A gente tem o Reels, a gente tem Lives, a gente tem o Feed, né, que é post carrossel, post único. A gente tem IGTV e a gente tem... É isso. Então, separa ali. No Telegram tem o texto e tem o áudio. Enfim, vai colocando de acordo com as redes sociais que você utiliza. Separado isso, agora começa a incrementar, agora começa a adicionar que tipo de conteúdo você vai postar cada dia. E uma dica que eu dou para vocês é criem quadros, criem uma rotina. Vou dar um exemplo, meu Lara. Aqui, para quem não viu, eu tenho o cronograma do mês de junho, né? Deste mês que já estamos finalizando. E nesse mês eu coloquei semanalmente quadros já prontos. Então, por exemplo, vou entrar aqui no Instagram só para vocês verem, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu vir aqui abrindo tudo para expondo tudo, mas tudo bem. Vamos vir aqui no meu perfil, só para vocês darem uma olhadinha. Que é este cronograma aqui. Bom, aqui, olha... Eu separei uma semana inteira de lives, então, semana marca estratégica. Eu já sabia que do dia 1 ao dia 5 ia ter lives todos os dias ao meio-dia. Eu já sabia que no dia 11 eu ia fazer meio-dia o Clube do Livro, a parte 1. E no dia 25, né, eu ia fazer, sexta passada, eu fiz ali a segunda parte do Clube do Livro. Fixos de toda semana, é disso daqui que eu tô falando. Então, exemplo, lives toda segunda-feira, meio-dia. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês é um compromisso, é uma rotina, é um quadro que eu criei para se repetir. Então, eu sei que todo dia, toda semana, segunda-feira, tem meio-dia live ao vivo no Instagram e ao vivo no YouTube. Então, já é um formato de conteúdo que preenche um horário e um dia. Então, lembra ali, a gente fez as colunas e colocamos as redes sociais. Ali, quando tem segunda-feira Instagram live, eu já tenho ocupado toda segunda meio-dia por uma live. Eu tenho ali já ocupado. Então, eu só penso em um tema para cada dia. E assim fica muito mais fácil. Quando a gente já sabe o que tem que fazer, fica muito mais simples a gente realmente fazer. Então, um exemplo. Aqui.
Aqui eu sei que, por exemplo, se toda segunda-feira eu faço ali o almoço inteligente, né, que é essas lives, eu tenho que criar então 4 ideias de temas de live. Não fica muito mais fácil do que eu pensar, eu tenho que fazer live, sobre o que eu vou fazer, que dia, que horário. Eu já tenho um cronograma, eu já tenho ali uma rotina pronta. Então, defina isso, vai ajudar muito o negócio de vocês, tá? Primeira coisa. Segunda coisa que eu tenho aqui não é só lives. Eu tenho, por exemplo, fixo de toda semana. Então, eu sei que toda terça-feira eu coloco caixinha de perguntas. Então, no Stories, terça-feira, eu não preciso nem me preocupar, porque eu já sei que eu tenho caixinha de pergunta toda terça. Lara, eu consigo abrir mais dias caixinha de pergunta. Ótimo, abre todos os dias se você puder, mas separe ali. No Telegram, toda terça tem conteúdo e materiais de apoio, notícias, reflexões, enfim. Toda terça-feira no Telegram também tem conteúdo. O que mais? Toda sexta tem ali stories para as melhores amigas, para as guerreiras íntimas. Então, outro quadro já pré-pronto. Toda semana também tem stories de assuntos, né, do mundo. Então, assim, toda quinta-feira também já tem os temas que eu vou falar nos stories de conteúdo. Então, separando isso fica muito mais fácil. Pensa, o que eu posso fazer repetidamente que pode se tornar um quadro ou pode se tornar um assunto que eu gosto de trazer? Pode ser que você é muito boa em criatividade, então por que não toda segunda-feira você trazer um conteúdo que fale sobre criatividade? Então você já sabe que tem ali uma editoria, um tema que você fala dentro do seu Instagram e já tem um dia pré-definido para ele, então fica muito mais fácil de você estar criando conteúdo. Você sabe que tem que criar 4 conteúdos porque toda segunda tem isso e no mês tem 4 semanas. Deu para entender? Então, criar essas rotinas, criar esses cronogramas fica muito mais fácil. Outro exemplo que muita gente faz é rotina nos stories. Então, toda manhã eu posto foto do meu café escrito bom dia. Um exemplo, né? Eu não faço isso porque eu nem tomo café. Mas o que você pode fazer de uma rotina? Para tanto as pessoas saberem que você vai fazer aquele horário e você começar a educar sua audiência, quanto para você se organizar e otimizar seu tempo melhor. Nossa audiência só vai saber como falar com a gente e que precisa falar com a gente se a gente ensina isso. Então, o jeito é a gente demarcar um dia, um horário, um encontro. Se a pessoa gosta daquele assunto, ela sabe que todo dia, naquele local, aquele horário, ela vai receber aquele tipo de conteúdo. Então, é uma forma também de fidelizar a sua audiência. Outra coisa que pode ajudar muito vocês a otimizarem o tempo, usar datas comemorativas a seu favor. Veja no mês que datas que são comemorativas que dá para se encaixar com o seu negócio. Mas também não vai se tornar ali aquele Instagram de datas comemorativas que só posta em datas comemorativas. Tem que ter outros tipos de conteúdo, tem que ter vários outros tipos de conteúdo. Datas comemorativas é um reforço, tá? Não use como muleta. Ele é só uma coisinha a mais que pode facilitar a vida de vocês e pode trazer uma ideia criativa para encaixar no negócio de vocês, criando um conteúdo relacionado a isso, tá? Então vejam campanhas do mês, datas comemorativas para vocês estarem colocando ali no cronograma. Eu já fiz um conteúdo aqui, uma live no YouTube, está disponível, foi a primeira live de como que a gente pode criar conteúdo em massa. Mas só vou recapitular aqui rapidinho para vocês, que é dessa forma aqui. Separa as suas editorias, ou seja, sua linha editorial, separa ela, coloca aqui quais são os temas que você fala. Então, por exemplo, no meu caso eu falo sobre criação de conteúdo, estratégias, mindset, criatividade, organização e planejamento e empreendedorismo feminino. Eu tenho 6 assuntos dentro da minha linha editorial. Dentro disso, eu também já fiz live falando sobre tipos de conteúdo. Então, educativo, técnico, tutorial, entretenimento, cultural, científico, lifestyle, notícia, opinião. Você vai fazer isso com todas as suas editorias. Por quê? Dentro disso, dentro de cada editoria, você vai tentar criar um tipo de conteúdo para cada editoria. Então, suponhamos que você tem 3 editorias, você fala sobre 3 assuntos dentro do seu Instagram. A gente tem 8 tipos de conteúdo. Então, você já consegue criar ali 24 conteúdos, né? Que é quase um post por dia no seu Instagram. Então, façam isso que vai te ajudar muito. Depois, quem não viu, vou deixar o link também aqui nesse vídeo, tá? Assistam, vai valer super a pena. Ajuda muito vocês montarem esse cronograma já de conteúdo. Mas bacana. A gente já entendeu, então, a primeira etapa de planejamento, que são as pendências, e o nosso cronograma do digital, certo? Antes da gente passar para o próximo, só vou mostrar aqui uma forma muito legal para a gente se organizar.
Eu, Lara, gosto de me organizar aqui pelo Notion, que eu acho ele muito mais completo. Ele tem opção de texto, de vídeo, de áudio, então é uma coisa que eu gosto bastante. Mas antes eu me organizava pelo Trello, e eu acho que é uma forma muito mais simples para quem está começando. O Trello, ele é um pouco mais limitante do que o Notion, porém ele é bem mais simples e intuitivo de usar. Então, quem quiser usar o Trello, separa ali por coluna: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Faça essas colunas e vai separando o que você vai fazer. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu vou fazer live meio-dia. Então, eu sei que toda segunda live meio-dia. Vou vir aqui em editar, né? Eu abro aqui o cartão e eu posso colocar a data. Então, segunda-feira que vem, salvar. Aqui eu posso colocar o tema da live. Então, o tema vai ser sobre como otimizar o tempo. E aqui eu posso criar etiquetas. Então, eu posso colocar a etiqueta de, por exemplo, Instagram, para eu saber onde é que é. Eu posso colocar aqui YouTube, para saber o que é. E posso colocar aqui a etiqueta de live, então eu já sei que redes sociais que eu estou usando e qual o formato que eu estou usando nelas. Então aqui eu tenho YouTube, Instagram e live. Assim vai ficar muito mais fácil de você visualizar o que precisa ser feito aquela semana, o que você tem para fazer e que conteúdos que você vai criar. Isso você faz com tudo. Aqui eu falei de lives, mas por exemplo, hoje também vou fazer um post. Então post e coloco o tema. Eu não sei se é esse que vai sair hoje. 5 dicas para ser mais criativa. Um exemplo. E aqui dentro você desenvolve sua ideia. Aqui dentro você coloca etiqueta, por exemplo, Instagram. Aqui eu vou colocar feed. Feed Instagram, salvar. E aqui você vai desenvolvendo, vai organizando o dia, que data, quando que horas que você vai postar, tudo certinho para você ficar com o seu cronograma assim, olha, bem visual, bem simples de você estar seguindo, tá? Então, primeira etapa, já acabamos. Agora, a segunda etapa de como otimizar o seu tempo. Ai, Bru, obrigada, maravilhosa. Acabei de ler seu comentário aqui. Criação de conteúdo. A criação é a criação de ideias, a produção e as artes. Então, criação de ideias, criação de conteúdo e criação de artes, tá? Do design em si das suas redes sociais. Ai, obrigada, Mari, maravilhosa. Bom, simbora. A criação de ideias. Primeira ideia é esse daqui do mapa mental, que eu vou estar disponibilizando depois o link, mas já tá aqui no canal do YouTube, para quem não assistiu, assista depois, que a gente pode fazer, que eu gosto muito de um brainstorming. O que é um brainstorming? É uma chuva de ideias, é quando você coloca várias ideias que você tem. Então, desse mesmo formato aqui que eu tive, que eu mostrei para vocês da linha editorial, vocês podem ir jogando as ideias. Então, qual que é a ideia que você tem para cada tipo de conteúdo? Né? O que você vai estar oferecendo aqui? Quais são os conteúdos que você vai criar para cada editoria? E se você tiver outras ideias no meio do caminho, por exemplo, eu vi um filme muito legal, dá para fazer uma analogia com tal coisa. Coloca ali, anota, vem aqui no Trello, aqui no final, coloca as editorias. Então, editoria 1, qual é o primeiro assunto, né? O primeiro tema que você fala, qual é o segundo tema, o terceiro tema que você fala, e vai colocando. Então, por exemplo, fazer analogia com o filme Pônio. Quem não viu esse filme é muito bonitinho, um desenho. E aí você pode colocar aqui seus apontamentos dentro. Então, o filme fala tal e tal, tarará. Você faz seus apontamentos e salva para quando você for criar o conteúdo, durante o mês você já teve ideias, não perdeu as ideias, já tá tudo salvo ali. Segundo, separar por editorias. Então, aqui lá do mapa mental, né, que a gente fala cada tipo de conteúdo para cada editoria e criar conteúdo em relação a isso. Diferentes tipos de conteúdo, então sempre mesclar. Se você fez hoje um conteúdo técnico, amanhã faz um de entretenimento. Então não fiquem só tutorial, técnico. Mesclem, tem entretenimento, um científico, uma notícia ali no meio, ou façam em outros formatos. Então não faz só post único, faz carrossel, faz reels. Ai, Lara, não gosto de dancinha. Não precisa, reels não é só dancinha, a gente já passou disso faz tempo, né? Tem vários tipos de reels. Então, criem ali, variem os formatos, variem as editorias e variem ali a forma que vocês criam isso. Tenham ideias, conforme vocês vão lendo livros, filmes, pense se você consegue fazer uma analogia, usar como exemplo, tem algum personagem que se encaixa, alguma frase, enfim.
explorem ali essa parte criativa de vocês, tá? Então, para a gente otimizar nosso tempo nisso, brainstorming é uma ótima forma de otimizar o tempo para criação de conteúdo, para criatividade. Separar as editorias e os tipos de conteúdo. Então, assistam aquela aula para quem não assistiu, porque vai te ajudar muito a otimizar seu tempo. Você consegue ter uma chuva de ideias de uma maneira muito mais fácil e rápida. Bom, segundo passo na criação de conteúdo é a produção em si, que é o criar o conteúdo, né? Como que a gente pode criar esse conteúdo otimizado? Vem aqui, você teve sua ideia, você vai vir aqui, jogar no dia da semana que você vai postar isso e criar. Como que eu, Lara, gosto de criar tanto no Notion quanto quando eu usava o Trello? Eu já crio o post aqui. Então, exemplo, eu quero criar um carrossel nesse. Eu vou colocar aqui, capa, e vou escrever o que vai na capa. Então, por exemplo, como aprender. Aprender o que é. Como o Pônio nos ensina o que é persona. Um exemplo. Então, eu já tenho aqui a frase que vai na capa. O que vai no post 1? Escreve já o que vai no post 1. Tá. O que vai no post 2? Escreve aqui o que vai no post 2. Tá. Acabou de fazer a postagem. Então, o que vai em cada post do seu carrossel? Escreve a legenda. Então, escreve a legenda em si. O Pônio, escreve toda a sua legenda e vai salvando. Por quê? Quando você cria o conteúdo assim e não direto no Canva, você economiza muito tempo. Então, primeira coisa é você criar o conteúdo assim. Cria o que vai na capa, queria o que vai no post 1, no post 2. Se você vai fazer um Reels, cria os tópicos que você vai falar, em que música você vai usar. Deixa um link ali, você pode colocar, então venho aqui, gostei de usar essa música aqui. Então, eu vou copiar esse link, copiar link, e vou deixar aqui. Que aí, quando eu for fazer, olha, eu vou fazer na quarta um Reels. Então, eu vou fazer um Reels de entretenimento. Um exemplo, tá? Você vem aqui, deixa já o link e aí coloca, né? O que vai? Opa! Deixa eu voltar aqui. Aí. O que vai, né? Então, primeiro tópico, o que é perrengues de uma empreendedora. Então, a primeira frase que eu vou escrever é isso. Segunda frase, 1, papapá. 2, papapá. E já salva. Na hora que você gravar, já tem o roteiro pronto. Você só vem, copia e grava. Você não precisa ficar pensando no que você vai fazer. Você já tem claro o que você vai fazer. Já tem o áudio, já tá tudo pronto. E isso vai otimizar muito. Por quê? Você vai ter, tudo prontinho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Conteúdo já dentro, roteiro já dentro. O que você vai postar, em que ferramenta, em que rede social, tudo bonitinho. Quando você vier aqui para essa terceira etapa de criação, você otimizar seu tempo de criação, a gente conseguir criar muito mais rápido. E eu, Lara, gosto muito de usar templates prontos. Eu crio o meu próprio template. Como assim, Lara? Vem aqui no Canva, para quem não usa Canva, ele é muito bom. O gratuito dele já supre muita coisa. Eu gosto de usar esse formato aqui, essa dimensão, que é essa dimensão um pouquinho mais compridinha, tá? De 1.300 por 1.850, se não me engano, né? E vou fazendo. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou vir em social media, vou vir em Instagram Posts, deixa eu ver aqui, Instagram Posts, ver tudo e vou vendo quais que eu gosto. Então, exemplo, tô aqui rolando e eu amei que isso daqui, amei essa foto com esse fosco em cima, achei muito a cara da minha marca. Vou vir aqui, vou copiar o que eu gostei, copiei, venho aqui para o meu template, isso tem que fazer no computador, tá? No celular a gente pode editar depois que você tiver com seus templates prontos e vou separar aqui, que aí quando eu for criar eu já tenho o templatezinho pronto. Outra página, vou ver aqui tudo que eu gostei, então, tô rolando aqui e eu, Lara, gostei desses coisinhos aqui que parece um computador, olha que bacana que ficou. Abro aqui também, seleciono tudo. Seleciono tudo.
e vou colar aqui no meu template. E assim eu vou fazendo com tudo que eu gosto. Vou ajustando, vou colando ali. E claro, eu vou ali alterando pelas as cores da minha marca. Então, por exemplo, eu vou colocar a fonte que eu uso nas minhas postagens. Então, vai ficar assim. Aqui eu vou pegar uma imagem que eu gosto, que tem uma cor ali que seja da minha marca. E aí eu vou colocar aqui, olha, eu vou trocar esse esfumado. E assim por diante. Aqui, olha também, mesma coisa, né? Vou pegar aqui as cores da minha marca. Então, o que dá para trocar aqui de cor da marca? Deixa eu ver. Aqui também a letra. Vou colocar a cor a fonte da minha marca, ajustando aqui. Então, já vou deixando os templates prontos. Por quê? Na hora que eu for criar o conteúdo, ao invés de eu ter que me preocupar com estética, eu só venho e copio e colo. Então, por exemplo, vou vir aqui com esse post do Pônio. Eu copio o que vai na capa. Dentro dos meus templates, eu vejo um que fica mais legal que esse post. Então, esse daqui. Escrevo aqui, só ajusto, né? Vou ajustando ali de acordo com o tamanho, tudo bonitinho. Mas já tá pronto o template em si. Então, pronto, olha, já tá pronto o meu primeiro template. Vou colocar aqui o Pônio depois. Mas a capa já tá pronta, olha que linda que ficou. Totalmente cara da minha marca, já tem um padrão. Ninguém tem igual, porque sou eu que tô criando. Ah, no post 2 vai dar pra usar isso daqui. Então, eu venho aqui, separo isso daqui que eu quero estar utilizando no meu post 2. Copio e colo. Então, eu só quero usar isso daqui. Ótimo, vou vir aqui, copiar o post 2 do meu carrossel, colar ali e ir ajustando, e assim por diante. Então, na hora de você criar o conteúdo, também otimiza muito o seu tempo. Você não precisa ficar pensando em como que vai ser estética. Você já tem ali meio pré-pronto. Você só vai fazendo pequenos ajustes para alterar ali o tamanho, a fonte, a cor, o que se encaixa, se precisa acrescentar alguma coisa ou não. Mas o grosso já está pronto para você. Acabando isso, você vem e salva aqui normal, como você salvaria, né? Garanta que tá PNG ou que você for gravar um vídeo que seja em vídeo, bonitinho, faz download. Então, na hora de você criar suas artes e criar seus conteúdos, o seu tempo fica muito mais otimizado. Você consegue ter muito mais resultado. Vou beber, Cleverson, vou beber. Vai sim, Carol, essa live vai ficar salva sim. Bom, então já fica tudo meio pré-pronto, tanto em relação a templates quanto em relação a conteúdo, que quando você vai fazer, consegue otimizar. Então, se separar um dia para criar todos os conteúdos ali da sua semana, você consegue. E separar outro dia para você criar todas as artes, você consegue tranquilamente. E conforme você vai conseguindo colocar isso em prática, eu te garanto que você consegue em 4 dias criar. Em 4 dias não, né? Em uma semana, né? Que são 5 dias úteis. Em uma semana, criar todos os conteúdos do mês e as artes do mês. E aí, toda semana você só agenda, tá? Eu tenho certeza, porque isso eu aplico no meu negócio. No começo eu não conseguia, não tinha essa produção mega rápida, mas com prática tudo se resolve. Então, para a parte da criação ser otimizada, é isso. Ideias de conteúdo, usa mapa mental, faz um brainstorm, separa por editoria, separa por diferentes tipos de conteúdo. Vou deixar, repito, o vídeo aqui no YouTube, mas já está disponível, é aula 1. Produção de conteúdo, vai separando ali dentro ou do Notion ou do Trello, onde você se sentir mais confortável, ou até mesmo do papel, o que você vai fazer. Então, não cria arte em si, mas faz o roteiro e cria o que vai em cada post. Cria a parte do conteúdo, a parte do texto, para depois você criar as artes, para depois você fazer esses templates, para depois você ir ajustando só a estética, tá? Então, parte de criação já feita. E agora, para a gente finalizar a gestão do seu Instagram, a gestão das suas redes sociais. A primeira etapa é agendar. Agende a sua semana inteira. Não dependa de lembrar de horário, não dependa de lembrar de postar, não dependa de colocar despertador para isso. Agende sua semana. Agendar é de graça. Tem o Facebook Studio e tem ali o Business Suite, que eu também vou deixar depois aqui embaixo para vocês, tá tudo bonitinho, mas eles são muito bons para agendar, tá? Eles são próprios do Instagram, próprio do Facebook, então tem nada disso de diminuir métrica, diminuir alcance, não é verdade. É a própria ferramenta do Facebook, ou seja, a própria ferramenta do Instagram, que serve para você agendar suas postagens. Utilize ferramentas que otimizem seu tempo.
peça ajuda, se não para pessoas, para ferramentas, tá? Otimizar o tempo é fundamental. Então, agende sua semana inteira. Se você ainda não consegue se planejar para agendar o mês inteiro, agende pelo menos sua semana inteira, tá? Agendar essa semana inteira, veja os dias que você está com muito compromisso. Então, um dia que você está cheio de reuniões, você não vai conseguir se dedicar para stories, por exemplo, agenda seus stories. No Business Suite, você consegue agendar seus stories também. Então, grava ali com antecedência. É tudo uma questão de organização e planejamento. Se você conseguir fazer isso, você consegue dominar o mundo, gente. Vou até colocar aqui o nome, só para vocês que estão aqui no chat do Facebook, né? Depois já conseguirem baixar, tá? Esse aqui é o que eu uso pro celular, esse aplicativo que eu mandei aqui no chat para vocês, e ele agenda stories também, tá? No Facebook Studio ele não agenda stories, mas ele agenda todo o resto. A única coisa que tem que ser manual mesmo é a questão de Reels, tá? Que ainda não dá para agendar, não acredito que vai dar por um tempinho, mas stories e feed, pelo menos, vocês já conseguem tirar ali esse peso das costas de vocês, tá? Segunda etapa que precisa é a questão de gerenciar, que é a questão da própria gestão. Então, você precisa, beleza, tá tudo agendado, mas acompanhe as suas postagens. No final do dia ou na hora que era para ser postado, fica ali com o celular na mão para ver se tá tudo indo bem, se não aconteceu nada. Nunca aconteceu nada comigo, sempre foi agendado, mas sempre bom tá ali acompanhando, tá? Responda mensagens, responda comentários, então vê ali se tem algum errinho. Pequenas tarefas do dia a dia, responder comentários, né, dos posts, tirar dúvidas, responder caixinha de perguntas, fazer stories ao longo do dia, responder DMs, enfim. Isso daí a gente consegue fazer essas pequenas tarefinhas. Quando a gente já tem tudo ali organizado, já tem tudo agendado, já tem tudo pronto, a gente consegue se dedicar a tarefas que sejam mais prazerosas, contato com o cliente, comunicação. Então, tudo isso ajuda muito. E, por fim, mensurar resultados. Para a gente ter um tempo otimizado e resultados reais, a gente precisa analisar nossas métricas, a gente precisa ver o que está tendo bom desempenho. Isso em tudo, tá? Não só apenas no Instagram, não só apenas nas redes sociais, mas se, por exemplo, você tá vendo que uma tarefa sua tá tendo um rendimento legal, um desempenho legal, otimiza ela e continua assim. Se não tá legal, você tem que entender o que tá causando aquilo lá, por que não tá te dando o resultado esperado e o que tem que ser feito para melhorar, o que tem que ser feito para otimizar. Mesma coisa com as postagens do Instagram. Você tem que tentar ali toda semana, pelo menos, fazer análise de tudo que você postou. Pega as métricas e vai anotando quantas curtidas, comentários, alcance, parari, parará, e começa a entender. Essa postagem, olha, ela saiu da curva, ela teve bem mais compartilhamento que as outras. Olha que bacana. Então, olha, esse tipo de conteúdo aqui tem uma tendência a compartilhar mais. Olha que legal. Então, como eu posso otimizar isso? Como eu posso fazer com que outras postagens tenham o mesmo tipo de compartilhamento? E aí você analisa aquele post que deu certo. De analisar que tipo de conteúdo foi, que linguagem, se você falou com o público certo, parari, parará. E uma postagem que também teve um desempenho que foi muito fora da curva negativamente, que teve, por exemplo, se você tem ali uma média de 10 comentários, 30 curtidas e 5 compartilhamentos e 2 salvamentos, essa é a sua média, né, geral, e você teve nesse post em específico 10 curtidas, um comentário, nenhum salvamento e um compartilhamento, que fugiu muito ali da média para baixo, entende também o que você fez que deu errado e como que você pode fazer para arrumar isso, para nas próximas postagens você fazer melhor, você fazer de um jeito que dê certo, né? Você arrumar aquilo que deu errado. E isso é com teste. Então, no primeiro mês, é normal que você tenha ali bastante diferença, até você começar a entender o que está dando certo e o que não. Mas você precisa, uma vez por semana, fazer essa análise. E isso entra na gestão. Quanto à primeira parte, né, do planejamento e a segunda parte de criação, você consegue fazer rápido e o resto do mês se dedicar para a gestão em si, agendar, gerenciar, fazer pequenas tarefas e mensurar resultado, fica muito mais fácil você conseguir otimizar não só seu tempo, mas seus resultados com o Instagram e com o seu negócio. Tudo certo até aqui? Ficou alguma dúvida? Alguém ficou perdido no meio do caminho? Todo mundo conseguiu acompanhar? Vamos tentar, quem tem dificuldade ali fazer essa gestão, quem tem dificuldade com o tempo, quem tem dificuldade ali em estar tendo resultados, tenta aplicar isso durante um mês.
Tenta seguir isso e com um compromisso mesmo, com você, com o seu negócio, com o restado das suas redes sociais, tenta fazer isso por um mês. Se você consegue aplicar isso por um mês e começar a ter resultado, você vai ficar isso com a sua vida inteira. Porque tem aquela questão da gente criar uma rotina, criar um hábito. Hábitos novos são difíceis, não são prazerosos de serem criados, mas são importantes. Então, tentem criar este hábito de otimizar seu tempo. Se leve como prioridade. Porque quando você tem ali um tempo otimizado no seu negócio, você consegue ter mais tempo para você. Tendo mais tempo para você, você consegue ser uma pessoa mais criativa, mais produtiva, descansada, com ideias inovadoras, com uma mente clara, uma mente limpa. Porque você está descansada, porque você consegue dedicar tempo para você. Então, separe também no meio desse cronograma um dia da sua semana para você não fazer nada, para você dedicar a você. Separe um dia, um compromisso na agenda com você, para se alguém falar, vamos sair tal horário, você fala, não posso, já tenho compromisso. O compromisso é com você, faça uma coisa que você goste, seja cozinhar, ver um filme, skincare, hidratação do cabelo, fazer unha, caminhada, exercício, ficar com a família, o que você quiser. Algo que seja para você, que não seja para sua família, que não seja para seus amigos, que não seja para o seu negócio, que seja para você. Separe também horário para isso na sua semana, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você se renovar e para você voltar ali, sabe, ligado 220 para você conseguir aplicar tudo. Então isso daqui é muito importante. Tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Querem que eu volte algum pontinho? Ou tá tudo bem por aqui? Pessoal que estava acompanhando, tudo ok? Pessoal que tá aqui no Instagram, essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Pra quem não viu, eu compartilhei a tela. E pessoal do YouTube, se tiver tudo ok, vamos terminar por aqui. Se não, se alguém tiver alguma dúvida, eu já volto já pra ajudar